2 Samuel, capítulo 23, versículo 11. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra, cheio de lentilha, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor abrou em um grande livramento. Amém. Saul estava louco. Ele não aceitava que ele tinha perdido o reino para Davi. E ele ficava atrás de Davi, querendo matar Davi. E Davi se escondeu na caverna de Adulão. 3 grupos, irmãos. 3 grupos de pessoas atrás de Davi. O primeiro era homens que se achavam em aperto. Segundo, homens endividados. Terceiro, homens amargurados de espírito. Olha só a situação desses homens. E eles se tornaram, irmãos, a cerca de 400 homens. E Davi começou a liderar naquela caverna. Davi liderava aqueles homens, né? Ele treinou aqueles homens. Ele se amadureceu, né, irmão? Davi amadureceu também naquela caverna de Adulão. Mas a situação daqueles homens que estavam ali diante de Davi, para que Davi os liderasse, era muito difícil, irmãos. Muito difícil. Eram pessoas desprezadas. Eram pessoas que estavam desprezadas diante da sociedade. Aqueles homens, para eles não tinham mais jeito. Os valentes de Davi. Aqueles que eram derrotados, aqueles que não tinham jeito para a comunidade, mas por causa de um campo de lentilha. O que é um campo de lentilha? Aqui diz a Bíblia que era um pequeno pedaço de terra. O inimigo olha para Samar e fala: você vai encarar? Você está sozinho. Todo mundo fugiu, foge para você também. Aqui vocês não entram. Mas Deus estava com ele. Ele sabia que Deus estava com ele, que os inimigos não iriam prevalecer, não iriam conseguir. Ele conquistou, irmãos. Ele derrubou todo aquele exército de filisteus. Muitas vezes, irmãos, o inimigo faz isso com a gente, irmãos. E ele chega tentando tirar o que é teu. Aquilo que você trabalhou anos e anos e anos. Aquilo que você lutou anos e anos e anos. Aquilo que nós conquistamos com as forças dos nossos braços em Deus. Sabe o que nós precisamos fazer? É se posicionar. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Muitas vezes o diabo chega, irmãos, tentando nos amedrontar. Mas ele tinha certeza que aquela vitória ele já estava ganho. Adiante de Deus. Samar, gente, aquilo foi divino. Aquilo foi demais. O que ele fez, ele não temeu. Aquele exército era um exército poderoso, nos posicionado diante de Deus. Porque a gente entendeu, irmãos, que o diabo não vai tirar o nosso campo de lentilha. O diabo não tem esse poder, porque Deus é maior do que tudo. E eu não vou abrir mão do meu campo de lentilha. E aquilo que o Senhor tem me dado nas tuas mãos, seja lá o que for, tua família, teu trabalho, a tua vida, não sei. O
seu trabalho na igreja é para levar a sério, porque é o seu campo de lentilha. É aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Porque Deus, irmãos, Ele leva a sério aquilo que nós levamos a sério. E eu não vou aceitar, irmãos, que Satanás entre aqui, porque nós estamos orando, buscando a presença de Deus. E eu sei, irmãos, que Deus vai agir, porque Ele age. Cuida do teu campo de lentilha. Cuida do teu campo de lentilha. Porque o campo de lentilha, irmãos, pode até não ter valor para muitos, porque a lentilha, mas para ele é importante. Para ele era importante. E ele se colocou no meio do campo. E ele pelejou até que nenhum deles ficasse de pé. Todos caíssem por terra.